A edição 23 do Na Cornetagem vem recheada de informação e de muita polêmica. Vamos direto para a primeira, que já causa uma grande discussão na cidade. Noroeste. Quais as novidades? Quais as polêmicas, Rafael Antônio? Eu não diria que vai ter polêmica do Noroeste. O time está fechado para a disputa da Série A3, que começa sábado contra o Comercial de Ribeirão Preto, 5 da tarde, no estádio Alfredo de Castilho. Elenco fechado com os anúncios de 2 zagueiros, o Nicole e o Michael, 2 jovens zagueiros aí para fazer sombra ao Guilherme Teixeira e Jean-Pierre, que é a dupla titular, e 2 nomes foram anunciados para o ataque. O Alan ou Fidel Rocha, como queiram, né? Tá. Talvez a polêmica é essa. E o Lucas Chalon, que vão se juntar aí ao Pedro e ao Leleco, se bem que ambos não deverão estar como titulares, nem o Leleco, nem o Pedro. Aliás, pelo que o Luiz Carlos Martins disse, inclusive, na última semana em entrevistas, o Richarlison pode ser a grande surpresa jogando como atacante. Então, só para o torcedor noroestino se situar, um provável Noroeste para a reestreia na Série A3, Pablo no gol, aí você vem com Matheus Blade na lateral direita, Guilherme Teixeira e Jean-Pierre formando a zaga, o Renan pelo lado esquerdo, o meio-campo com o Jonatas Paulista, Rogério Maranhão, França e Igor Pimenta, na frente o Richarlison e também o Alan ou Fidel Rocha, como queiram. Este deverá ser o Norusca para a retomada da Série A3 contra o Comercial. Antes de vocês comentarem e analisar, eu quero aqui aproveitar para falar rapidinho do Ferreirão. Ferreirão que não treinou no Noroeste, quase treinou no Noroeste nessa temporada. Era o primeiro nome da lista, uma pessoa que gozava de muita simpatia de um dos investidores do Noroeste, que é o homem lá do Bingo, e até porque o Ferreirão trabalhou muito tempo na Matonense com ele. Foi feita até uma proposta na época, mas as coisas não caminharam, não tiveram sequência. E depois houve o acerto com o Luiz Carlos Martins, e o Luiz Carlos Martins é o técnico do Norusca. Mas o Ferreirão subiu inúmeras equipes do futebol paulista, muitas vezes foi adversário do Noroeste. Na última oportunidade, ele era o treinador do Marília, quando o Marília perdeu por 1-0 aqui para o Norusca, e até teve uma polêmica, né, um debate entre ele e o J. Martins na porta da gaiola do estádio Alfredo de Castilho, do vestiário do visitante. Mas é uma figura realmente emblemática, fez o seu nome no futebol no interior, tinha, né, as suas polêmicas, os seus folclores, mas, acima de tudo, o nosso respeito aí à figura do Ferreirão, que vai deixar saudades no futebol do interior. Era daqueles técnicos raízes, né, que foi extremamente vitorioso por onde passou. Um dos nomes da realeza do acesso, né, no interior, né? Sempre tem o rei do acesso, o Luiz Carlos Martins. Eu não sei quem tem mais títulos, se é ele ou o Luiz Carlos Martins, mas os dois estão ali no hall de maiores vencedores de competições de acesso do futebol de São Paulo. Pois é, e sobre o Noroeste, chama atenção, né, essa condição do Richarlison como segundo atacante, né, era uma coisa bastante comentada já nesse retorno do Noroeste aos treinos. Pode funcionar, por exemplo, de ter uma pressão maior ali na saída de jogo do adversário, né, que daria condição para o time armar jogadas ali, pegar de surpresa, né, as outras equipes e buscar, né, o gol. Com o França, né, com o Richarlison, que são jogadores de conhecimento defensivo, ali, de marcação, isso pode ajudar. O próprio Igor Pimenta também já fez, às vezes, de volante em outras ocasiões. É um cara que também, quando joga mais à frente, tem essa questão de pressionar o adversário. Então, essa formação é interessante por isso, para dar condições aí de ter um jogo, um contra-ataque mais rápido ali, né? Pegar o adversário de surpresa, é um nome interessante. Com a lesão, né? O Pedro e o João Egito, né? Que estão machucados aí, provavelmente não jogam. O Yamada também, né? É uma dúvida.
Então, deixa um pouco limitado, né, as opções para o Luiz Carlos Martins na estreia. Acredito que esse seja um time que possa render aí bons frutos. Vamos ver, né, no jogo em si, como é que vai ser, né? Mas, por exemplo, manter a defesa, né, com o Matheus Blade, Jean-Pierre, Guilherme Teixeira, Renan e o Jonatas Paulista. É importante. O próprio Pablo também, um goleiro que mostrou extrema segurança, né, na primeira parte aí da Série 3. Então, tendo a cozinha ali, né, mantida ali a mesma, dá também confiança para o ataque, para essas alterações necessárias, né, para o ataque, devido às lesões, às saídas e tudo mais. Então, é um time bom, né, para o início da Série 3, mas claro, a gente vai ter que ver, né, como é que vai ser na prática isso aí, como é que vai ser na prática o Richarlison atuando como segundo atacante, o França mais ofensivo do que ele foi em outras passagens, em outras equipes. Aqui no Noroeste ele até teve nessa função mais ofensiva, né? Chegou até a ser camisa 10, inclusive. Mas agora ele vai ter, né, essa condição novamente. Então tem que vamos conferir tudo isso, como é que vai ser a criação de jogadas da equipe. Então vai passar tudo por essa estreia e também pelos outros próximos 3 jogos antes do mata-mata. É unir o útil ao agradável, né? Aproveitar esses desfalques que o time vai ter nessa estreia, com a possibilidade de alguns testes até um mata-mata, e fazer isso, por que não, logo na estreia, né? O Richarlison no ataque pode não dar certo, mas é melhor que não dê certo agora nesse jogo ou no próximo do que depois nas quartas de final, quando começar o mata-mata. Ali nada pode dar errado. É ingresso solidário, Rafa? Não, pode concluir seu raciocínio, depois eu vou falar dele aqui, que eu vou intimar o Não, era bem isso mesmo. Realmente o Noroeste está aproveitando, precisa inclusive aproveitar, para além de devolver o ritmo de jogo aos seus atletas, fazer eventuais testes aí, porque tiveram mudanças no elenco, tanto em chegadas como em saídas. Então, é a oportunidade perfeita para o Noroeste fazer esses testes, e não são testes descabidos. Não tá, Luiz Carlos Martins não está dando uma de professor Pardal também. Está tudo dentro de uma lógica dos fatos que aconteceram nas últimas semanas. Então, é bem válido, sim. É para eu falar? Não, é o seguinte, eu tô intimando, eu já comprei o meu. Agora, você, torcedor noroestino, tem que também apoiar a equipe Noroeste Comercial, ingresso solidário, R$15. Até rolou uma polêmica não, né? Um debate nesse final de semana aí nas redes sociais, por conta daquela velha conversa que a cidade não ajuda o Noroeste, que os empresários não ajudam o Noroeste. Eu até externei lá minha opinião. Eu acho assim, aqui em Bauru se fala muito e se faz pouco. E realmente me incomodou quando essa semana eu procurei o Adriano lá na Stock Car para adquirir o meu ingresso solidário, R$15. E eu não estou nadando em dinheiro, não, hein? Quem convive comigo sabe como tá dura, tá difícil a vida nessa pandemia. Só que R$15 não vai me deixar nem mais rico, nem mais pobre, nem mais quebrado, nem menos quebrado. Então eu faço apelo, você que fala muito, né? Você que se diz noroestino, gosta de meter o pau, falar que a cidade não ajuda, né? Que o empresariado não ajuda. Então faça você a sua parte, você torcedor noroestino. R$15 são 2 cervejas no boteco. Deixa de beber 2 cervejas no final de tarde no boteco, ou então umas latinhas que você vai pegar no mercado e ajuda o Esporte Clube Noroeste. Isso não vai fazer tanta falta assim no seu orçamento mensal. Para o Noroeste vai ser muito importante, porque precisa pagar funcionário, vai ter que pagar a viagem para Indaiatuba, vai ter que pagar a viagem para Barretos no final dessa primeira fase. Então o Noroeste está precisando muito de sua colaboração. Se o empresário ajuda ou não o Noroeste, é uma outra história que no outro programa nós vamos discutir aqui, porque existe uma série de fatores. Aliás, eu odeio esse termo que empresário tem que ajudar o Noroeste. O empresário investe no Noroeste, no Bauru Basquete, no SESI Vôlei Bauru, seja em qualquer produto esportivo. É investimento, né? Ajuda. Esporte não é entidade filantrópica. Aliás, hoje em dia, até entidade filantrópica tem patrocínio, porque você tem que
lidar com a entidade filantrópica em termos profissionais, porque você acaba contratando profissional para desempenhar determinada função, né? Então é isso. Vamos. Você que gosta muito de falar que a cidade não ajuda, que isso, aquilo, faça como os torcedores que já fizeram, que não são tantos assim. Compre o seu ingresso, está à venda nos pontos de venda tradicionais aí da cidade, a Banco Adilson ali no centro, loja da Adidas no Boulevard Shopping, Pé Quente Calçados no Meridota, também tem ali na Rua Boa Esperança, no bar ali na quadra 6 da Rua Boa Esperança. Enfim, são vários pontos aqui na cidade, sede da Sangue Rubro. Adquira o seu ingresso, R$15, e ajude o Esporte Clube Noroeste. Torcedor, faça a sua parte. É como se você fosse ao Alfredo de Castilho no próximo sábado. E se você também não quiser sair de casa, né, por seja lá qual for o motivo, não quer pegar Uber, estamos na pandemia, seja lá o que você quiser falar, dá para comprar também no site do SESI Vôlei Bauru também. Passamos aqui semana passada. A Cris, acho que lembra do site certinho, não me lembro de cabeça o endereço do site, mas digita lá, SESI Vôlei Bauru, Torcedor Store, que você vai achar o site e vai achar o campo para comprar o ingresso solidário do Noroeste também pela internet. Sair de casa não é uma desculpa nessa. É isso? O Noroeste é esse o noticiário? Já podemos passar para o próximo assunto? Vamos embora. Então, vamos ao vôlei, que fez um amistoso nesse fim de semana. Vocês acompanharam o amistoso? O que podemos dizer? O que podemos esperar dessa equipe que passou 6 meses, né, parada aí? Bom, por enquanto não pode esperar nada, né? Porque não dá para você tomar como parâmetro um amistoso depois de 6 meses parado, gente. Né? Vamos com calma, não dá para fazer nenhuma análise mais elaborada de uma equipe que não jogava há 6 meses. Podemos falar, talvez o Minas está num estágio mais avançado de preparação? Sim, mostrou isso ao longo dos 3 sets. Primeiro set muito equilibrado, até podemos discutir aqui a questão da arbitragem, mas enfim, é um amistoso e o resultado pouco importa. Para mim o que importa é o rendimento da equipe. Rendeu bem no primeiro set, teve alguns pontos positivos. Gostei muito da Maihara, tendo um pouco mais de protagonismo, pelo menos nessa primeira partida, no primeiro set. A menina Pamela também me agradou. Agora, caiu muito o volume do time no segundo e terceiro sets, mas eu acho que ainda não é momento de se cornetar, falar que está certo ou está errado. Muita calma nessa hora, porque só foi o primeiro jogo de trabalho da temporada. E acho até que o Campeonato Paulista vai servir muito como preparação da equipe para o restante da temporada. A gente que não sabe ainda como será o Campeonato Paulista de vôlei feminino. Já começou masculino na sexta-feira. A gente não sabe ainda como será o Paulista de vôlei feminino, porque iriam fazer um triangular, parece que agora já mudaram de ideia, e os dias vão passando e a federação não tem nenhuma atitude definitiva em relação a isso. Mas, quanto ao time, ainda muito abaixo do que pode render, mas, na minha concepção, extremamente compreensível, porque foi o primeiro jogo de trabalho depois de 6 meses fora das quadras. Eu deixo uma sugestão aqui para o ouvinte, para o espectador, né? Procure o Facebook do senhor Ricardo Oliboni. Para quem não sabe do que eu estou falando, o Ricardo Oliboni, ele é preparador físico da comissão técnica do Marcos Kiviek. Então, ele já foi preparador físico do Vôlei Bauru, agora ele está na seleção da República Dominicana junto com o Marcos Kiviek também. Ele publicou uma avaliação das jogadoras que ele prepara, que ele administra a parte física delas, e mostrou o desempenho físico antes da pandemia, o desempenho físico durante a pandemia e o desempenho físico hoje. Ainda, mesmo com trabalhos durante a pandemia para que o ritmo se mantivesse, para que não só o ritmo, mas toda a parte física, nutricional, hormonal, conseguisse se manter num nível aceitável durante a pandemia, a queda de rendimento foi muito grande. E mesmo agora, voltando aos trabalhos, com todo o esquema de reposição física, reposição hormonal, reposição da parte física, de ritmo de jogo, de condições de partida, ainda é muito abaixo do que estávamos em janeiro
e fevereiro. Lá ele explica tudo certinho, com os termos de quem estudou e é especialista nessa área, mas é um indicativo muito grande. Ele fala, aqui está representado uma amostragem muito pequena, mas eu garanto a vocês que isso se replica em 90% dos atletas profissionais em qualquer modalidade esportiva de alto rendimento. Então, dá uma olhada lá, ele explica tudo certinho. É muito interessante para entender por que nessa retomada a gente vai ver coisas desse tipo. O time, como o Rafa disse, começou bem, mas depois morre. O time morre durante o jogo. A gente provavelmente vai ver isso, talvez, no eventual Campeonato Paulista de vôlei, a gente não sabe o que vai acontecer. Provavelmente vai ver isso com o Noroeste e com os adversários do Noroeste. Vai ver isso no Campeonato Paulista de basquete. Então, é muito importante para entender também e não fazer aquela cornetagem à toa, a cornetagem pela cornetagem, né? Apesar de ser o nome do nosso programa, a gente tem que também ter a responsabilidade e saber como e por que fazer isso. A diferença do Minas e do Bauru foi a vitamina Y, né? Para quem conhece, para quem viu o jogo, sabe muito bem o que eu estou querendo dizer. Faltou vitamina Y pro César Vôlei Bauru, né? Faltou um pouco de gás ali para manter o bom nível do primeiro set para o restante do jogo, né? Também acho que teve um pouco de questão psicológica depois da derrota do primeiro set, né? Acho que o time se cobrou um pouco demais em excesso, né? Para ser um amistoso, um primeiro jogo, né? Tá colocando o pé na piscina gelada ainda ali para ver como é que tá as coisas, né? E não dá para avaliar muita coisa, né? Como o Rafael falou, né? Do jogo. Bauru ainda vai mudar, né? Muito ainda no seu estilo com a chegada, né? O retorno da Polina Arakimova, com a Brenda Castilho como líbero. Deu para ver ali um pouco de dificuldade no passe, na questão de tempo de bloqueio, coisa que vai ser trabalhada também, né? No decorrer aí dos próximos 2 meses, 3 meses. A questão é que esse é o começo, né? Estamos só começando. Tem aí mais um Campeonato Paulista como preparação, né? Porque o que vale mesmo é a Superliga. Então, para o elenco bauruense, foi apenas o saque, né? O ponto de partida. E no caso do Minas, acho que o que fez a diferença também foi a questão do entrosamento do elenco, né? Você tem a Macris, a Leia, a Thaísa, Carol Gataz, Cassiele, todas, né, já estavam no elenco, formaram, né, o time titular ali. A Pridaroit entrou muito bem também, né? A Coutinho, norte-americana, teve destaque, né, na pontuação. Então, e no caso de Bauru, por exemplo, né, a Pamela estava estreando, a Mari Casemiro também. Tinha um pouco ali da Tiffany, Dani Lins, com a Maihara e a Denise, mas, né, a questão do entrosamento do Minas falava mais alto, né? É um time que joga por música desde a temporada passada, então já se conhece bastante, né? Então, são 2 momentos diferentes, né? A questão física acho que está bem parecido, né? Como o Vanessa falou, mas o entrosamento do Minas está mais avançado, né? Acho que isso fez a diferença. Eu só queria terminar para fechar o assunto, falar sobre a jogada de marketing que foi feita, né, nessa partida. Eu concordo com o Fábio. Você fazer um jogo de abertura e assim, com um requinte de jogo valendo, é meio complicado. Isso aí talvez o time bauruense tenha se cobrado muito. Nesse aspecto, eu não vejo ser muito positivo, de repente, 6 meses parado, você fazer um AUE como foi feito, um jogo com TV aberta, transmissão para Minas, transmissão para o interior de São Paulo inteiro. Então, talvez isso tenha pesado até no emocional das jogadoras bauruenses, sem contar o que o Guanais falou com muita propriedade, que é essa questão física, né, que foi objeto de estudo, inclusive, do ex-preparador do SESI Vôlei Bauru, quando aqui estava o Marcos Kiviek, treinador. Mas eu queria falar o lado positivo dessa iniciativa da Band. Gostei muito da qualidade da transmissão. Claro que teve uma jabazada do caramba, mas quem paga a conta escolhe a banda, né? Então, faz parte do contexto, tem que valorizar a marca que pagou a brincadeira. No caso aí, como é que chama? Vitamina Y. Vitamina Y, né?
que é do grupo patrocinador da equipe do Minas. Estamos até fazendo um merchan de graça para os caras aqui, ver como que é importante esse tipo de ação. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que eu vi de positivo. Eu acho que CBV e Federação Paulista de Vôlei poderiam ver com mais carinho a entrada das TVs regionais na competição. Há anos e anos existe um monopólio do Grupo Globo nos jogos de voleibol, seja masculino, feminino, seja competição de seleção, como seja competição de clube. E muitas vezes o Grupo Globo não transmite as partidas ou entra no campeonato só em fase decisiva, no caso do Paulista, e não permite que nenhum outro grupo de televisão, quer dizer, não faz e não deixa ninguém fazer. Quer dizer, não faz na moita, mas também não sai da moita, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que as entidades que mandam no voleibol brasileiro, seja CBV como federações, poderiam observar com um pouco mais de carinho uma abertura para as TVs regionais. E esse jogo foi uma amostra que as TVs regionais são capazes de apresentar um bom produto, uma boa transmissão. Repito, com os jabás à parte, que faz parte do show, mas eu gostei muito do trabalho do pessoal. E eu acho que poderia servir de modelo. Por que não, né, se abrir para as TVs regionais de Bauru? Osasco é um pouco mais complicado porque é uma região metropolitana, mas Belo Horizonte, Curitiba, Brasília, por que não se abrir para as TVs regionais transmitirem os jogos da sua equipe em Superliga, transmitir jogos também de campeonatos estaduais, aqueles jogos que a Globo, que é a grande detentora dos direitos de transmissão, acaba não fazendo. Então, fica aí algo para se refletir. É isso? Mais alguma consideração, alguma análise assim mais... De alguma jogadora que precisa de mais tempo de treino, mais preparação física, que vocês sentiram? Tá tudo no começo, né? Acho que todo mundo vai precisar, né? Claro que, por exemplo, a Tiffany, né? Ela tem uma necessidade maior do preparo físico, né? Porque é uma jogadora que usa muito e sofre bastante, né? Por conta da transição mesmo que ela fez, né? Para o gênero feminino, e isso atrapalha. A gente já viu temporadas anteriores, né? Ela sofrendo com lesões e também com desgaste físico, né, excessivo. É uma jogadora que tem que ficar de olho, né? Também já está acima lá dos 35 anos, né? Ela, a Dani Lins também, né? A Denise, são jogadoras já, né, experientes, já veteranas ali, né, no vôlei. Então, precisam ter essa preparação, né? Assim como a gente fala, por exemplo, do Alex e do Larry, né, no Bauru Basquete, também tem isso no vôlei. São jogadoras fundamentais para o funcionamento do time, pensando já até na Superliga. Então tem que ter um trabalho um trabalho diferenciado para ter a condição física para as jogadoras, né? Até chegar no momento mais importante, né? E chegar sem lesões. Acho que isso é fundamental. Mas todas, né, vão precisar ter esse trabalho físico também, um trabalho técnico ali, né? Para conseguir o entrosamento, né, das jogadoras, principalmente as que estão chegando, né, Mara, Pamela, Mari Casemiro, Sueli, Vanessa. Vale lembrar que Bauru, né, fez uma grande reformulação, né, no elenco. Então, é muito importante, né, esses primeiros meses para ter essa busca por entrosamento aí do Anderson. Vamos agora ao basquete. Essa semana que passou foram definidas as equipes do próximo NBB. Quem traz para a gente aí as equipes que estarão no próximo campeonato nacional? É isso aí. Meu microfone está melhor agora? Dá para me ouvir melhor? Por enquanto tá. Vou ficar paradinho aqui para não mexer mais ele. Bom, vamos lá. A confirmação das equipes, a definição das equipes foi feita em 2 etapas. Na terça-feira passada, a Liga Nacional aprovou a participação das 15 primeiras equipes, que são 13 equipes do ano passado, com exceção de Botafogo, Rio Claro e São José, com
a adição de Caxias e Campo Mourão, que já tinham o direito associativo, já tinham a franquia, né, e estavam retornando no limite do prazo para o retorno delas ao NBB. Então, 3 equipes do ano passado, menos São José, Botafogo e Rio Claro, mas mais Caxias e Campo Mourão na terça-feira. Ainda na terça-feira, 2 postulantes a voltar ao NBB desistiram dessa corrida, que foram o São José, que não ia conseguir dinheiro, não ia conseguir a verba necessária, a gente fala mais para frente sobre isso, e o Londrina, né, que tinha disputado já a Liga Ouro, iria disputar o CBB, queria entrar no NBB, mas também não conseguiu juntar nada ali do necessário e já desistiu na terça-feira. Sobrou para a sexta Black Star, Joinville e Cerrado Basquete, que nunca disputaram o NBB, e Rio Claro e Botafogo, que estavam na última edição. Oficialmente, não existia um limite de vagas, certo? O que se sabia? Black Star e Rio Claro eram praticamente cartas fora do baralho devido às suas situações financeiras. Rio Claro já tinha desistido do Campeonato Paulista, Black Star, várias matérias lá de Santa Catarina já mostravam que o time ainda precisava pegar R$600 mil, eles não iam conseguir isso de uma hora para outra, então Black Star e Rio Claro já eram praticamente fora do baralho. Sobrava Botafogo e Cerrado. Repetindo, oficialmente falando, não existia um limite de equipes. Teoricamente, poderiam entrar o Cerrado e o Botafogo continuar. Mas, na prática, a gente sabia que ia ser um pouco complicado, tanto pelo aumento do número de equipes do campeonato, do número de partidas, de viagens, de rodadas, como também pelo fato do NBB ter um número ímpar de participantes, coisa que nunca aconteceu. Então, para montar a tabela também seria um pouco mais complicado e eu já volto nessa questão da tabela. Bom, aconteceu o quê? O Botafogo não conseguiu o nada consta. Pela primeira vez na história da Liga Nacional de Basquete, uma equipe não entra no NBB por causa do registro do nada consta. E o que é o nada consta? É um registro no livro de dívidas lá da Liga Nacional de Basquete de que o clube não deve nada para os jogadores da última temporada, ou que o que se devia já foi colocado em acordo com os atletas. Pois bem, os atletas do Botafogo que ainda restavam não assinaram, não concordaram com esse nada consta pela primeira vez e o Botafogo está fora do próximo NBB. Com isso, o Cerrado, que é uma equipe mais estruturada, pelo menos para o próximo ano, que já tinha verba, tem ginásio nas condições necessárias, né, General Severiano? E tudo mais, vai disputar pela primeira vez o novo Basquete Brasil na temporada 2020-2021 e já está com nomes aí, hein? Daniel Von Haidin e Lucas Lima, que já estavam desde o começo do ano, mas nem entraram em quadra, porque o Cerrado não entrou em quadra, já estão na equipe, e Paulo Lourenço, que estava no Pato, já foi do basquete cearense, também já foi contratado. Nos próximos dias devem chegar nomes como Sadi, David Draper, que estava em Bauru, Douglas Nunes, Crescenzi. A lista de alvos é interessante do Cerrado Basquete. Parece que eles não vêm para fazer figuração, não. Mas vamos explicar certinho o que aconteceu. Por que ter 17 clubes, ter um número ímpar de clubes no NBB seria um problema? O NBB vai fazer ainda mais nessa temporada aquela estratégia para reduzir custos de viagens que já foi feito em outros anos. Que é o quê? Fazer duplinhas, digamos, entre os times, né? Duplinhas, trios entre os times, para que quando uma equipe faça uma viagem, ela já enfrente todo mundo daquela região de uma vez. Porque, pensa bem, eu sou a Unifacisa, lá em Campina Grande, isolado de todos os outros clubes, o clube mais perto é o Basquete Cearense, que está a uns 600 quilômetros de distância. Eu não vou vir numa semana para São Paulo enfrentar o Corinthians, voltar para Campina Grande, na semana seguinte voltar para São Paulo e enfrentar o São Paulo, depois ainda tem Pinheiros e Paulistano. Então, aquela estratégia de sempre. A Unifacisa vem para São Paulo e enfrenta Pinheiros e Paulistano, depois vem e enfrenta São Paulo e Corinthians. Ao invés de fazer 4 viagens, faz 2. Com um número ímpar de participantes, isso seria bem complicado de você manejar ao longo da temporada. Então, realmente, no final das contas, o Botafogo saiu, o Cerrado entrou. Lembrando que Botafogo, Rio Claro e São José, que ficaram de fora, podem, assim como o Caxias e Campo Mourão voltaram agora, eles podem voltar num futuro próximo e sem custo nenhum, já que eles já têm a franquia, já têm o direito associativo.
É o que faz mais sentido, né? Saiu no momento que não daria tanto problema, né? No caso de Caxias e Campo Mourão, era necessário voltar para não perder, né, esse direito associativo. E São José e Botafogo, Rio Claro, né, tem essa condição aí de buscar, né, essa recuperação, né, buscar, né, ter o aporte financeiro para disputar a próxima edição ou na outra ainda, né? E com 16 times, eu acho que, além dessa parte logística, né, eu acho que é um número ideal para se manter um nível de competitividade no campeonato. A gente sabe que o basquete brasileiro não tem condições financeiras, né, de fazer uma liga com mais times e manter o mesmo nível de competitividade. A gente lembra do NBB com 18 equipes que tinham times que não, né, bem abaixo, né, da qualidade de outros. Então, até para uma questão de produto, né, do NBB, é importante que se tenha, pelo menos, uma maioria ali, 14 times mais ou menos, com condição ali para fazer bons jogos. E às vezes nem 16 times dá pé, né, para fazer esse mesmo nível, né? Tem temporada que precisa de menos time para fazer, mas aí não tem como, né, a gente ficar, né, organizando por conta disso. 16 números acho que é o ideal ali, né? Pra ter uma margem mais correta com relação a isso. E é importante que, por exemplo, o Cerrado tenha essa oportunidade, né? Um projeto que já está há algum tempo, né, disputando a Liga Ouro e marcando presença no basquete nacional. É importante que eles tenham agora essa oportunidade, mostraram condições financeiras, né, para chegar no NBB. Então, é mais um time aí interessante para a gente acompanhar no NBB, um projeto, né, com já alguns anos de vivência. Então, é mais um time aí que se junta a essas equipes aí do NBB. Caxias e Campo Mourão de volta também é muito bom, né? Duas praças importantes, né? Tem bons públicos. Caxias do Sul, eu lembro até que teve aquele jogo na Festa da Uva, não sei se vocês lembram. Acho que foi basquete cearense e Caxias na Festa da Uva, para aproximar o público e tudo mais. Caxias já tem, né, história no NBB, Campo Mourão também, então é bom que sejam de volta também essas duas equipes. Infelizmente, no caso de Rio Claro e de São José, né, duas praças importantes no cenário paulista ficando de fora, né? E no caso do Botafogo, eu vi até que ventilou até uma parceria com a Liga Sorocabana. Eu pensei, como assim, gente? Mas, enfim, o Botafogo, mais um clube de futebol aí que deixa a desejar, né? A corda sempre vai arrebentar para o lado não futebolístico dos clubes aí de futebol. Você quer mais várzea ainda? Já não basta a várzea que o Botafogo fez nessa temporada. Você quer mais várzea com Rinaldo, que fica se gabando de ter treinado na quarentena. Se acha o espertão, o bonzão da balachita. Bom, acho que inclusive vai ser assunto para vocês cornetarem hoje. Eu vou deixar a bola disso para depois. Mas, bom, primeiro que eu nunca acreditei nessa história de 21. Acho, inclusive, isso desnecessário que a Liga fez. 21 times pretendentes para o próximo NBB. E nunca tivemos... Eu sempre falei aqui nos programas anteriores, nós não temos 21 pretendentes. Eu disse aqui que a situação de São José... Eu falava, ó, olho em São José, que eu acho que não vai disputar. Rio Claro, a situação está difícil. São projetos que dependem do poder público e nós estamos em ano eleitoral. E com ano eleitoral, sem a gente saber o resultado das urnas, não dá para ninguém garantir projeto para o próximo ano. Essa é a realidade. O projeto esse ano não vai rolar em Rio Claro e não vai rolar em São José por conta das eleições. Porque você tem que fazer um planejamento visando 2021. Como é que uma equipe que depende do recurso público vai fazer algum planejamento para 2021 se ela não sabe quem vai ser o próximo prefeito da cidade? Então, quem depende de projeto com poder público acaba tendo em ano eleitoral esse projeto inviabilizado. Ou pelo menos quando o projeto começa no ano e termina no outro.
É diferente, por exemplo, de Osasco, que já tem uma plataforma política, onde o prefeito está fazendo campanha eleitoral com o time de vôlei e ele quer ganhar o Campeonato Paulista para se promover eleitoralmente nas urnas em novembro, né? Então, são situações e situações. Mas Osasco ainda tem um respaldo de patrocinadores, coisa que Rio Claro e São José não tem. Rio Claro até teve na temporada passada com a Renata e esse ano, infelizmente, perdeu esse patrocínio master. Em relação ao Botafogo, é o retrato do estado do Rio de Janeiro, né? É um estado onde os últimos 5 ou 6 governadores foram presos, onde o atual prefeito do Rio de Janeiro está tendo que responder aí a acusações gravíssimas de lavagem de dinheiro, inclusive juntando política com religião. O Botafogo é o reflexo do que é o Rio de Janeiro, a terra sem lei, a terra de ninguém, e infelizmente, eu lamento pelo torcedor do Botafogo, mas é um alívio para os jogadores não terem que ficar mais um ano nessa situação de que vou receber, não vou receber, quantos meses vai durar de salários atrasados, ou quantos dias vão durar um mês, se é 60, 90, 120 dias. Essa é a dura e realidade do Botafogo, do Vasco, dessas equipes que querem fazer frente ao Flamengo, mas não conseguem, porque o Flamengo já tem uma estrutura sólida no basquetebol. Queria falar sobre o Bauru Basquete. Primeiro, sobre o anúncio da Gocil, algo que a gente vem falando há algumas semanas, né? Muita gente, inclusive, não acreditou na informação, mas está aí, a Gocil, segunda. Quem achava que só ia ser a Zopone, a patrocinadora máxima, nós falamos aqui nos outros programas, né, em outras edições da Cornetagem, que Bauru teria 2 patrocinadores master. A Gocil vai estampar a marca na camisa e é muito possível que daqui a algumas semanas ou daqui a alguns meses, quando for lançado um empreendimento imobiliário por conta do empresário dono da Gocil, alguns atletas do Bauru Basquete se tornem garotos propaganda desse empreendimento imobiliário. Em relação à chegada da Gocil, ela é substancial, porque quem vai bancar o salário do Tairone e quem vai bancar o Zac Graham, que vai jogar em Bauru, embora esteja jogando no basquetebol mexicano, vai ser a grana da Gocil. Os outros jogadores, quem vai bancar é a Zopone e os demais patrocinadores. Então, é um aporte importante, interessante, que deixa o Bauru Basquete competitivo e estamos muito ansiosos para o início da temporada no próximo dia 1º de outubro. Não, só importante ressaltar também, Rafa, que além de você ter falado algumas semanas, perdão, a grana da Gocil já estava há algumas semanas, a diretoria já contava com esse dinheiro há algumas semanas. É importante esclarecer isso porque vários torcedores vieram, inclusive, me perguntar se agora com a Gocil o Bauru vai contratar mais um monte. Não, a grana já estava aí, foi só o anúncio essa semana. Já foi adiantado, inclusive, repito, contratação do Tairone, do Zac Graham, já é grana adiantada da Gocil para fechar com esses 2 jogadores. Sim. Isso aí. Foi só o anúncio, só o enter na rede social ali. 2 nomes que mudou o patamar, né? Voltando até eu esqueci até de falar em São José. São José vai ter um ginásio novo, né? Infelizmente, o basquete não vai participar, né? Tem o futsal que vai usar mais, né? Lá, o novo ginásio de São José dos Campos. Agora, Bauru, né? Já era algo esperado, né? Esse anúncio do Gocil com o Zopone como patrocínios masters. Era isso mesmo que eu iria falar também, né? De que não vai vir mais nenhum outro. Vai vir esses 2 nomes aí que a verba da Gocil vai permitir, né? Com o Tairone e o Zac Graham, que já tá. Só falta assinar, né? Nesse momento, porque ele tá jogando no México, mas já tá querendo vir jogar aqui, né? Então, Bauru já meio que conta com ele aí na formação do elenco, que tem como armadores praticamente fechado já, né? Porque no final da semana passada teve a confirmação do Emanuel, né? Que vai permanecer. O Bauru Basquete, né, colocou os 3 jovens ali como opção para o Léo Figueiredo escolher, né? Entre um deles para fechar o elenco, né? O Samuel Pará, Malaquias e Emanuel. A escolha foi pelo Emanuel.
Bauru com os armadores Alexei Borges, Alexei Patrício e Larry Taylor. Alas, o Alex, Gui Deodato, Gabriel Jaú e possivelmente o Graham. Pivôs de Kembe, Tyrone, João Pedro, que ainda não foi confirmado, não foi apresentado, mas já está acertado, e o Emanuel. Então são esses jogadores aí do time do Bauru Basquete que vai começar a temporada. Eu já até considero o João Pedro, porque na própria live que o Figueiró fez com a gente na quarta-feira passada, ele já falou que o João Pedro é jogador. Então, aliás, eu não entendi até agora por que não foi anunciado oficialmente, mas talvez tenha alguma pendência de exame médico, coisa que valha, né? Tem os protocolos. Estamos vivendo numa era de protocolos, né? Então, estamos aguardando algum protocolo aí para que seja oficializado o nome do João Pedro. E tem o calendário também, né? O calendário de posts, de anúncios, né? Se você jogar tudo na mesma semana, vai ficar todo mundo naquelas redes sociais de time, nas outras vão ficar parado, né? Então tem essa parte também. E outra, eles estão esperando a gente gravar o programa hoje, né? Que é segunda-feira, e amanhã eles colocam. Hoje à noite, vou lançar hoje à noite. Vocês são uns fanfarrões. Uma questão que eu queria saber, não sei se vocês têm essa informação, o Emanuel não tinha uma questão de doping aí para cumprir? Já foi cumprido, já. Já cumpriu, terminou, acho que foi em agosto, A pena foi até agosto e o Emanuel já está livre. E tanto é que ele já está treinando, né, lá na BDA, com o elenco e tudo mais. Bom, pelo menos para isso serviu a pandemia, né? Oi? Para isso serviu a pandemia, para que o Emanuel cumprisse a penalidade do doping e pudesse voltar a integrar a equipe. E achei legal a escolha, dá uma força bacana para o menino, ele vai procurar o espaço dele aqui na equipe. Eu acho que ele vai ter até uma importância fundamental no início, porque o Figueiró já deixou claro na entrevista da quarta-feira que vai dar muita rodagem para o elenco, quer dizer, não vai ter um jogador com muito tempo de quadra, então todo mundo vai ter espaço, todo mundo vai jogar no Campeonato Paulista, e aí vai caber o Emanuel procurar e buscar o espaço dele. Você mencionou o Paulista, só um pouquinho, Cris, o microfone está desligado. Mas aproveitar então, enquanto você liga. Você mencionou o Campeonato Paulista, esqueci até de falar, São José também está fora do Campeonato Paulista. Até então, Rio Claro já não disputaria o Paulista e desistiu do NBB. São José estava no Paulista e desistiu do NBB e agora está fora do Paulista também. É uma pena. É uma pena, porque é uma cidade onde Bauru teve grandes duelos, né, com São José, grandes disputas. É uma cidade também que tem muito esporte. É uma pena que é muito ligado à questão política. E muda o prefeito, muda o grupo político que comanda a cidade, o esporte também vive nessa montanha-russa. É uma pena mesmo. A diferença de outras modalidades em São José dos Campos em relação ao basquete, que elas conseguem ser um pouco mais independentes em relação à questão política. Quando eu digo que conseguem ser um pouco mais independentes, é que elas têm ali 1 ou 2 patrocinadores que acabam bancando a equipe. Então, por exemplo, o futebol feminino consegue jogar o Campeonato Paulista, o Campeonato Brasileiro, porque tem 2 ou 3 patrocinadores que bancam o salário das jogadoras. Aí você vai para o futsal, tem ali a estrutura do Tênis Clube São José, que é boa, e aí mais 1 ou 2 patrocinadores, você acaba colocando o time na Liga Futsal e na Liga Paulista, consegue manter. Então, essas outras modalidades ficam um pouco mais fácil. Agora, vôlei e basquete, que são modalidades um pouco mais caras, né, onde você tem que ter um orçamento um pouco maior, São José acaba tendo essa dificuldade, porque não tem o número de patrocinadores suficientes, e aí acaba dependendo muito da prefeitura. E prefeitura, cada prefeito é uma cabeça, é uma sentença. São José já viveu esse drama, estava no auge do basquete, aí o prefeito que adorava o basquete perdeu a eleição, e o outro prefeito, a primeira coisa que fez foi tirar qualquer tipo de apoio ao basquete, tanto é que ele não gostava do basquete, não gostava da Águia do Vale, o São José. Investiu financeiramente no então Joseense.
até mudou de nome na época para São José Futebol Clube. Foi o auge, entre aspas, do São José Futebol Clube, joseense, que chegou a disputar a Série A2. Aí mudou o prefeito, o time foi caindo pelas tabelas, voltou para a Bezinha, deixou de ser São José Futebol Clube, voltou a ser joseense. Então é muito complicado, né? Eu acho que não é o modelo ideal, as equipes precisam buscar alternativas, modelos que dependam cada vez menos de canetadas de prefeito e secretários de esporte. É que o empresariado não ajuda em São José. Não, mas falando sério, mesmo quando existe algum patrocínio, também há essa diferença de quando existe o patrocínio via poder público também, né? Porque acontece muito isso lá. É só para ter uma ideia. Qual foi o último Master de São José? São José Vinac? Vinac Consórcios. Assim, né? Vinac, né? De lá para cá, não houve patrocínio Master, todas ou quase todas, né? Para ser justo, quase todos os patrocínios do time vieram via lei de incentivo de empresas ligadas a políticos ou ao poder público mesmo, ao Estado, municipal, à prefeitura. E não há como sustentar dessa maneira realmente. Podemos mudar de assunto? Alguém quer comentar alguma coisa sobre o Brasileirão ou essa semana tá tranquilo? Sem polêmica, sem polêmica. Vai para a cornetagem. Então pode... Eu nem vi futebol esse fim de semana. Bom, os corintianos parece que não jogaram, né? O time do Corinthians parece que não jogou. Bom, o Corinthians não joga há um bom tempo, né? Quem disse que não tem público no estádio? Os caras estão lá assistindo dentro do campo. Doce ilusão aquele vice-título paulista. Aliás, foi a pior coisa que aconteceu na vida do Corinthians. Porque se a gente voltar um pouquinho no tempo, antes da pandemia, o Corinthians estava brigando para não cair. E aí, de repente, fez 2 ou 3 partidas onde conseguiu resultados positivos. Veja bem, conseguiu resultados positivos. Eu nem vou dizer que jogou muita bola, né? Ganhou do Palmeiras num dia que o Cássio abriu o rabo. Aí depois teve aquele jogo com o Red Bull Mandrake. Aquele jogo contra o Mirassol, que expulsaram o cara do Mirassol, aí as coisas ficaram fáceis. E fez uma final medíocre com o Palmeiras, onde perdeu nos pênaltis. Aí muita gente falou, mas o Corinthians melhorou. Melhorou coisíssima nenhuma. O Corinthians é a mesma mediocridade do início da temporada. O problema é que agora o buraco é mais embaixo, né? Agora você não tem Oeste de Barueri para enfrentar, né? Com todo respeito. Você não tem umas babas do quiabo. O Campeonato Brasileiro, o buraco é mais embaixo e com uma agravante. A gente falou da política de São José. Duro é a política de clube. É uma política nojenta. E aqui eu não estou defendendo nem A nem B, porque eu acho, a minha opinião pessoal, o André Sanches é um câncer para o Corinthians. É a minha opinião. Sei que muita gente pensa ao contrário. Mas, enfim, as eleições vão acontecer em novembro e nada mais do que aconteceu ontem na chegada do Corinthians do Rio de Janeiro é um ato orquestrado por opositores ao atual presidente do Corinthians. Opositores estes que bancam torcidas organizadas, né, que não estão indo ao estádio, mas continuam bebendo nas sedes de suas torcidas organizadas, fazendo outras coisas mais, né, que não cabe aqui ficar falando. Mas, enfim, esses opositores bancam determinadas torcidas e aí esses caras pseudo-torcedores, torcedores entre aspas, que se travestem de torcedores, vão lá para intimidar jogador, para intimidar esse ou aquele. É algo que é profundamente lamentável, não vai acrescentar e solucionar absolutamente nada, pelo contrário, cria um clima terrível, o jogador fica cada vez mais tenso e num time que já é medíocre, com uma pressão tamanha dessa, o risco do Corinthians voltar a uma Série B de Campeonato Brasileiro é iminente. Estou falando isso com 9, nós estamos com 9 rodadas de campeonato, né? 9 rodadas. Eu já vi esse filme em anos anteriores, não só com o Corinthians, mas com outros grandes que acabaram caindo para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, é lamentável, o técnico
foi como bode expiatório, mandado embora. Não é o único culpado desse time medíocre, teve a sua parcela de culpa, mas não é o único culpado. E a diretoria e os jogadores cada vez mais pressionados. Já vi esse filme, o final dele é trágico. E o Palmeiras também acreditou, né? Ganhou do time medíocre do Corinthians na final do Paulista e achou que estava, né, no máximo. Agora está empatando com o Sport Recife, né? E sem falar Empatou com o Goiás. 5 empates. Vamos falar a Empatou verdade. com o Goiás em casa. Pois é, ridículo, né, a situação aí do Pô Fechou Vanderlei também. E esse caso da torcida organizada do Corinthians junta com aquele do Figueirense, né, da torcida do Figueirense, que fez um espetáculo de agressividade, assim, que é inacreditável como isso acontece. Invadir, né, o CT, depois, e você mesmo falou, né, Rafa, do clima, como é que fica o clima no clube depois de invasões, depois de agressões, deixa a coisa ainda mais pior, né, o negócio não vai fluir do jeito que eles acham, né. Analisa o ponto de vista do jogador, né? Você tem todo o direito de criticar, falar que o jogador não atuou bem, ou atuou mal, cornetar. Faz parte do contexto. O torcedor é passional. Agora, coloca-se no lugar de um jogador profissional que está fazendo ali o seu trabalho do dia a dia, treinando. De repente, ele tem um ambiente invadido por pessoas o hostilizando. E não é só hostilização. A gente tem que lembrar que nós estamos vivendo uma pandemia, né? O jogador, ele é abordado. Você não sabe, por exemplo, se esse torcedor está com Covid-19 ou não. Quer dizer, ele vem, se aproxima, existe a aglomeração, o contato físico, né? Aí imagina a cabeça do jogador. O cara tem família, ele vai chegar na casa dele, pô, eu estava no treino lá, quase apanhei, o cara me hostilizou. Quer dizer, a cabeça do cara fica, será que eu não estou trazendo até Covid para minha casa, para minha mulher, para o meu filho? Olha a consequência disso, sabe? É uma coisa absurda, que eu acho também não pode ficar só em protesto de jogador, não. Até foi bacana o que os caras fizeram quarta-feira lá, em todos os jogos do Campeonato Brasileiro, fizeram aquela manifestação. Mas não vai nada, né? Só fazer manifestação não resolve, gente. Tem que ter punição. Tem que ter algo contra essas pessoas que fazem esse tipo de baderna, esse tipo de arruaça. Tem que se investigar quem que orquestra isso e colocar em cana quem orquestra isso. Enquanto a gente viver esse clima de impunidade, onde se pode provocar o tumulto e não ter nenhum tipo de punição, esse tipo de situação vai ser cada vez mais corriqueiro, infelizmente. Não, e alguns argumentos, se é que dá para chamar esses argumentos, que eu vi nas redes sociais também, né? Principalmente no caso do Figueirense. Mas jogador de futebol ganha muito. Primeiro, ele não deixa de ser humano, não deixa de ser um trabalhador com direitos e deveres por causa disso. O salário não interfere em nada. Só se tiver no contrato dele lá, né? Tá no contrato. Você pode apoiar da torcida também. Só se tiver isso no contrato. Aí sim, é algo justo, mas, né? Tem nada a ver. Não, primeiro que os jogadores da Série B já não ganham tanto assim. Segundo, no caso do Figueirense, ainda viralizou o vídeo da nutricionista do clube, que teve ali todo o seu escritório, o seu lugar de trabalho também depredado. E você acha que a nutricionista do Figueirense na Série B do Campeonato Brasileiro ganha quanto, Capial? Se duvidar, é menos que você. Né? Então, e ela fez um vídeo muito triste, mas necessário, digamos assim, para a gente entender também que quem trabalha, que existe todo um entorno dos jogadores, que o clube de futebol não é formado apenas pelos 11 que entram em campo, mas os 7 que estão lá no banco de reservas da comissão técnica. Tem muita gente como você também que está assistindo, que simplesmente trabalha num clube. Você que é porteiro, você é porteiro de um clube, você é nutricionista de um clube. E dia a dia é normal. Igual de todo mundo, é como se você tivesse seu local de trabalho invadido, depredado, você tivesse sido ameaçado e tudo mais. No caso do Corinthians, né, já adiantando que essas eram algumas das minhas comentários, Rafa falou que tem toda essa questão da oposição.
Mas no caso do Corinthians, ainda você pode maquiar um pouco a péssima administração do clube nessa década com resultados esportivos minimamente decentes. Alguns títulos brasileiros, título da Libertadores, do Mundial no começo da década, de algumas outras campanhas relevantes. Você dá uma maquiada na péssima administração do clube. No caso do Figueirense, estava escancarado. O que a torcida está reclamando? Todo mundo viu que a parceria com aquela empresa, a Elephant, ano passado, quebrou o clube. Você acha que eles vão se recuperar como? Você está protestando contra o quê? Se está protestando no lugar errado. Vai protestar na casa da diretoria. Perdão, me ligaram aqui. Vai protestar. Ligaram de novo. Estão me ligando Requisitado. de novo. Estão me ligando de novo, é cobrança. Vai protestar na casa de quem manda, de quem orquestrou isso, certo? E com civilidade, claro. Mas está indo ainda no lugar errado. Está tudo errado. Está tudo errado. E tanto o Figueirense como o Corinthians é política. Tem política no meio também. Vamos às cornetagens, né? Vocês já entraram Cornetagens nas oficiais. cornetagens e nos joinhas. Rafael? Bom, a minha outra cornetagem eu acho que vai ser a dos demais, né? Até porque a gente vivencia basquete. Que papelão do seu Rinaldo Rodrigues. Acha que é o espertalhão, né? O malandro do basquetebol. Que triste, né? Se gabar numa live em dizer que ele ficou engambelando os fiscais da Prefeitura de Sorocaba, dando treinamento para os atletas durante a pandemia. É por essas e outras que o projeto de Sorocaba sempre foi esse projeto insosso. O Rinaldo está num bingo muito legal na pandemia, né? Já fez apologia ao nazismo fantasiando Hitler lá na montagem da foto. Agora essa driblando fiscais da prefeitura no meio de uma pandemia. E vamos combinar, né? Ele ainda se gabou. A live foi com o Birabelli e com o Renatinho, né? Os comentaristas do Sport TV. Ele ainda se gabando, falando, não, tomem cuidado, porque na parte física a Liga Sorocabana vai sobrar. Tomem cuidado com os primeiros minutos de jogo. Meu amigo, olha o elenco da Liga Sorocabana. Olha, eu não queria ser desrespeitoso. Ele é com a gente e não me cabe ser com ele, mas olha, é difícil. É um babaca, né? É um babaca, né? E teve uma fala que chamou a atenção, né? Que ele disse que esporte é saúde, os meus atletas estão com a imunidade totalmente alta, né? O histórico de atleta aí falando alto. Verdade, eu esqueci dessa. E outra parte que ele também falou, né? Que eu fui um cara que bebi, que usei droga, um cara que fui mulherengo. O basquete salvou minha vida. Eu parei um dia depois de uns 10 dias e falei assim, esse vírus não pode ser mais forte do que eu fazia. Ou seja, é um discurso que a gente já está, né, acostumado a ver, né, no dia a dia do Brasil. Ele só está dando aí novamente, né, mais lenha aí para esse forno. Assim como foi aquela imagem dele de Hitler, está dando imagem também para tudo que está acontecendo no Brasil nesses últimos 2 anos. Bom, para quem já gritou vai Corinthians no ginásio do Palmeiras, nada surpreendente. Para quem já comandou seu time contra o Corinthians, vestindo um agasalho do Corinthians. Impressionante, né? Tá aí. Mas para né, amenizar as coisas aqui, dou um joinha atrasado, né? Porque deveria ter falado na semana passada, que foi a reformulação da seleção brasileira feminina, né? Inclusive prometendo, né, igualdade nos valores das diárias e da premiação, né, das atletas, a premiação no caso dos Jogos Olímpicos, né, do futebol feminino com o futebol masculino, com a nomeação, né, da Aline Pellegrino como gestora ali, né, das seleções do futebol feminino, um trabalho ali que foi tenebroso, né, do Marco Aurélio Cunha, que depois quis ser ainda presidente do São Paulo, mas que não fique apenas nisso, mas a CBF, olha só, está fazendo um papel interessante aí com relação ao futebol feminino, e isso é um joinha que merece, de fato, né, ser lembrado aqui. Vamos lá, eu tenho mais uma cornetagem mais simples, que é a questão do... Desculpa, Cris.
Pode falar, pode falar. Segue o jogo. Aí, ele caiu lá. Congelou. Se empolgou. Congelou. Ô, Lucas? Eu acho que foi. Pelo menos congelou sorrindo, né? Ela. Imagem bonita. Ai, meu Deus. Alô, até nós fizemos a entrevista essa última semana com a jogadora do Santos, que é aqui de Bauru. Luana. A Luana. E ela comentou exatamente sobre isso, está bastante esperançosa e fez até algumas ponderações que eu acho pertinentes. A preocupação dela, até como uma jogadora ainda de 17 anos, que a CBF e quem agora assumiu essa liderança na CBF olhe com muito carinho para a base. Eu acho que esse é um outro passo, né? Agora, para o desenvolvimento do futebol feminino, é trabalhar com a base, né? Inclusive, a Aline Pellegrino está lá para dar essa fomentação na base, né? Porque anteriormente era a seleção e só, né? A seleção ali adulta e só. Agora tem que dar, né, maior espaço, maior, né, olhar com mais carinho, né, a base, que vai ser, de fato, o futuro do futebol feminino no Brasil. Lucas? Acho que agora foi de vez. Fechou os olhos ali, já dormiu. Já é. Ô, louco, do jeito que vocês estão falando é sacanagem. É isso, minha gente. Próxima semana, esperamos ver você aí, internauta, que vai se inscrever no nosso canal, vai curtir, vai compartilhar. E aguarde, sábado tem Noroeste, vai ter uma live do Jornada Esportiva, direto lá do Alfredão. Nós não podemos transmitir imagens do jogo, mas nós estaremos lá na cabine, com toda a equipe do Jornada Esportiva, participação do Fábio, se estiver por lá também. E de máscara. Integrantes da Rádio 87 FM, estaremos lá transmitindo esse jogo para você via YouTube. Até lá, muito obrigada pela sua audiência.